Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 11, de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: Esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o grande convite do Evangelho de hoje é a conversão. Jesus está falando ali para uma multidão grande que começa a se agrupar em torno de Jesus. Mas Jesus pede muito mais do que apenas ouvir, ver os sinais, ver os milagres. Jesus pede um passo de conversão. Ele fala que essa geração é uma geração má, porque busca sinais, mas não busca conversão. E para isso ele dá dois exemplos, os ninivitas e a rainha do sul. E Jesus diz que o sinal que será dado será o sinal de Jonas. Em outros evangelhos, ele acrescenta uma expressão, o evangelista descreve o acréscimo de que Jonas ficou 3 dias na baleia, e aí, como Jonas ficou 3 dias na baleia, o Filho do Homem ficará também 3 dias na terra e vai ressuscitar. Nesse contexto dos outros evangelhos, o grande sinal é a ressurreição de Jesus. Mas aqui em Lucas, o grande parâmetro e o grande sinal de Jonas é exatamente a conversão. Não cita esse trecho em relação à baleia, mas cita exatamente a pregação de Jonas. O sinal de Jonas nesse sentido é a conversão. Deus havia pedido ao profeta Jonas que saísse na cidade anunciando a conversão, pedindo a conversão dos ninivitas. E nós sabemos então que eles fazem penitência e se convertem. Outro exemplo que Jesus dá no Evangelho de hoje é a rainha do sul. E ele dá um detalhe. Ela saiu de longe para ouvir Salomão. Essas duas figuras do Antigo Testamento são levantadas diante do povo ali por Jesus para chamar aquela multidão que se agrupa, que vai aumentando de número, mas que precisa também haver uma mudança de qualidade. A qualidade, na verdade, é a conversão. Geralmente na Quaresma esse texto é lido na perspectiva de exortar a isto. Depois que nos é descrito a oração, o jejum e a esmola como grandes práticas da Quaresma, o Senhor nos chama ao centro da questão, conversão. Não basta ouvir, não basta buscar, não basta ver os sinais. E conversão é uma mudança de rota da vida. Hoje nós podemos pensar profundamente sobre isso. No que eu preciso mudar a rota? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? E qual rota eu devo voltar? Converter é fazer uma volta. É a grande volta da nossa vida, será sempre para Deus. Será sempre fazer o movimento de colocar Deus no centro de nossa vida. A cada instante da nossa vida a gente precisa refletir os nossos rumos. Muitas vezes nós nos acostumamos a seguir um estilo de vida, comportamentos, atitudes,
Mas a chamada que Deus nos faz é sempre de primeiro nos auto-observar. A conversão acontece quando eu sou capaz de perceber para onde eu estou indo, as escolhas que eu estou fazendo, as atitudes que eu estou tomando, para onde me conduzirão. Com muita sinceridade, parar e olhar isso para poder perceber a rota. E se for necessário, voltar. Se for necessário, mudar o caminho. Se for necessário, reconhecer e dizer: é melhor por este caminho. Por isso que não há conversão sem humildade. Não há conversão sem reconhecimento sincero de que nós não acertamos sempre. Medite nisso hoje. Aqui está quem é maior do que Jonas, quem é maior que Salomão. É o que Jesus diz. O Senhor está dizendo: percebam a mim, voltem para mim. Ponham os olhos na minha verdadeira identidade. Redescubram quem eu sou. E de fato toda conversão passa por uma redescoberta de quem é Deus, de colocar Ele no centro de nossa vida. Por isso vamos rezar, vamos pedir sinceramente o dom da conversão. Neste tempo favorável, Senhor, nós humildemente nos dobramos diante de Ti. Tudo começa quando nós caímos aos Teus pés, com simplicidade e sinceridade de coração. Primeiro para perguntar a Ti e a nós mesmos: as rotas da minha vida estão no Teu agrado? As pequenas coisas que faço, o modo como reajo com as pessoas, o tempo que tenho dado a Ti, o modo como lido comigo mesmo. Meu Senhor, dai-me a graça, dai-nos a graça de, com essa simplicidade e sinceridade de coração, podermos, ao reconhecer o que pode ser ajustado em nossa vida, ter a coragem de fazer a volta, Senhor. Ter a coragem, Senhor, até mesmo de nos desestabilizar, mas nunca, Senhor, sermos endurecidos de coração para permanecer nos nossos caminhos. Que a conversão, Senhor, nos dê a alegria de estar nos Teus caminhos. Nós Te pedimos essa graça como fruto, Senhor, da nossa oração neste dia, da Tua palavra em nossa vida. Não nos deixa ser meros ouvintes, como aqueles ninivitas não foram meros ouvintes, como a rainha de Sabá, que fez um grande movimento para ouvir Salomão. Ajudai-nos, Senhor, a compreender que passo devemos dar no dia de hoje e que ele seja verdadeiro, concreto. Nas pequenas coisas, haja uma grande decisão. Muito obrigado, Senhor, pela Tua paciência e misericórdia para com cada um de nós. Amém. Uma coisa me chama a atenção e eu ainda quero partilhar com vocês: o fato de que Jesus, ele fala sobre a rainha que caminhou longamente para ouvir e depois fala dos ninivitas, retoma a ideia dos ninivitas, falando de que eles se converteram. Talvez seja uma chamada de Jesus para nos fazer entender que o caminho para a escuta tem que se transformar num caminho de conversão. Que hoje seja a tua meditação, a tua oração. Ouvir e praticar, ouvir e se converter, caminhar para buscar, mas caminhar também para voltar para aquilo que Deus deseja de tua vida. Que Deus te abençoe e escute sempre, ao contemplar Jesus em sua vida: aqui está quem é maior do que Jonas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.